Em Itajaí, por exemplo, entidades realizaram um ato público manifestando contrariedade à possibilidade de direcionar as ações trabalhistas à Justiça Comum. A repórter Carla Pereira acompanhou a situação de perto e a gente mostra para você. A possibilidade do fim do Ministério do Trabalho, citada pelo presidente Jair Bolsonaro, virou um assunto polêmico nas ruas. Nós, pobres, já trabalhamos para chegar no final do ano ter o 13º, a gente ter férias, né? E daí, se acabar tudo? Nós temos que ter o direito do nosso trabalho, nós temos que ter o direito. Eu acho que isso não podia acontecer. Precisamos reajustar, acertar alguns detalhes e dar sequência aí, não dá para abrir mão. Eu sou contra. Acabou, nós estamos lascados. O assunto foi motivo do ato realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil e aconteceu simultaneamente em várias cidades brasileiras. Em Itajaí, aproximadamente 80 pessoas, entre advogados e representantes de sindicatos e trabalhadores, se reuniram em frente ao Fórum Trabalhista da cidade. O que a OAB entende é que, se eventualmente a Justiça do Trabalho for alterada, vai ter um retrocesso social. Aí isso vulnera um princípio constitucional do retrocesso social. Isso que a OAB entende. A Justiça do Trabalho é uma conquista da sociedade, uma conquista de toda a comunidade brasileira, de toda a sociedade brasileira. A manifestação, segundo os advogados, é apartidária. Eles defendem que o fim da Justiça do Trabalho no país é considerado um retrocesso e acrescentam que esse tipo de justiça é funcional em vários países considerados desenvolvidos. A Justiça do Trabalho existe em diversos países, inclusive países super desenvolvidos, como Alemanha, Portugal, Itália, nós temos a Suécia também, temos diversos países da Europa com Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho no Brasil é da mesma forma prevista na Constituição Federal e, portanto, ela não pode ser extinta por conta disso, porque está previsto na Constituição. Segundo o juiz da terceira vara do trabalho de Itajaí, a extinção da Justiça do Trabalho ainda vai atrasar as demandas de processo. A situação do judiciário brasileiro, fato público notório, é uma situação muito difícil, porque são muitos processos em todos os segmentos. Não temos só muitos processos na Justiça do Trabalho, tem na Justiça Federal, na Justiça Comum, e querer jogar tudo isso para a Justiça Comum realmente vai comprometer muito mesmo o funcionamento do Poder Judiciário. Outras entidades, como a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e a Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho, estão mobilizados e realizarão atos no dia 5 de fevereiro. É isso aí, está gerando muita polêmica, é necessário um debate sobre o assunto, não pode ser uma decisão impositiva por parte do governo federal extinguir a Justiça do Trabalho, que é autônoma, é especializada no assunto, dá prioridade ao trabalhador que se sentiu, de certa forma, prejudicado pela classe patronal, pelo seu patrão, pelo empregador, e procurou essa ajuda da Justiça do Trabalho. Redirecionar os processos trabalhistas a uma justiça comum poderá gerar alguns traumas aí judiciais, como, por exemplo, a prioridade hoje no que diz respeito à justiça comum não estará mais no trabalhador, não está no trabalhador. A prioridade é, por exemplo, processos para adolescentes e idoso, tem prioridade. No entanto, o trabalhador não terá prioridade, como tem hoje na Justiça do Trabalho. As consolidações das leis trabalhistas, a CLT, ela é garantida, os benefícios, o trabalho todo realizado, toda a conquista, lá em 1930, com Getúlio Vargas, depois novamente em 1950, quando ele foi eleito pelo voto do povo, tudo isso, gente, não pode ir por água abaixo, infelizmente, E agora haverá sim um debate no Brasil, tem que se abrir o debate, não pode ser uma decisão impositiva. Infelizmente, nós estamos vivendo essa situação, não há nada confirmado, mas a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em Itajaí, já faz a sua parte, se manifestando para que o trabalhador não seja prejudicado.